Good afternoon, guys. Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um Duda Curiosidades neste canal. Eu sei que vocês vão falar outro vídeo igual que um que já saiu. Mas hoje eu vou contar a história de uma empresa de carros nacional. Já apareceu os produtos dela aqui no canal. E agora vamos contar a história. O fundador é esse rapaz aqui. Esse mais cheinho. O nome dele, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Pra que eu pôr tanto nome nele, né? E os sonhos dele era tão grande quanto o nome. E o cara tava no futuro. Ele já se foi. Mas só que ele tava no futuro. Fazer o quê? O primeiro veículo que ele produziu, primeiro produto que ele produziu com a Gurgel Motores, foi um bug. No início, a Gurgel era uma fábrica de bug. Peraí que eu vou procurar aqui pra vocês. Já volto. Vou virar eles e... Como vocês vão poder ver, o primeiro veículo que ele fez em parceria com a Volkswagen foi esse bug. Ele é o chamado Ipanema. Tanto o nome como a tecnologia praticamente para fazer o carro era brasileira. Porém, ele descobriu que lá pro norte do país estavam usando este simpático carrinho aqui como utilitário. O buguinho dá bem para ser usado como um utilitário e como um brinquedo, né? Embora ele seja mais um brinquedo, um carrinho de lazer, só que ele também serve como um bom utilitário. Eu, quando era criança, eu queria ter um carrinho desses. Um bug, só que eu queria uma pedal, né? Criança só que podia dirigir uma pedal, né? Mas, se bem que quando eu era criança, eu queria ter de tudo que é tipo de carro. Fubica, bug, Jeep. Aí ele passou pra... Ele mudou o nicho da empresa de bug pra... Vamos ver. Opa, aí que eu vou tirar do mouse. Para um outro simpático carrinho. Que é o X12. Se eu não me engano, o Chavante X12. Parece que teve um tal de XT. Seria um carro para todo o terreno. Quase com o mesmo conceito do bug. Porém, eu descobri que este carrinho aqui usa um chassi próprio, um chassi tubular, porque querendo ou não é um tubo de ferro reforçado, e o chassi, além
de ser tubular é em plastil. É assim, a estrutura é de tubo. Porém, assoalho, todas as outras partes que combinam com o resto da bolha do carro é em plástico com fibra. Bom, esse foi um dos carros que começaram a ser feito. Ele tem a mecânica Volkswagen ainda. Porém, mais à frente no tempo, ele cria um carro muito legal. Vamos ver se eu acho aqui. Esse cara, ele estava muito no futuro. Há quem diga que ele tinha projetos de criar um carro híbrido, mas nunca saiu do papel. Não pelas empresas Gurgel, né? Porém, outras empresas joga pro ladinho. Ele começou a produzir alguns carros urbanos e também abriu capital da empresa para que pessoas normal como eu, como vocês, aí do outro lado da telinha, pudessem ser sócios dele. É meio complicado trabalhar com uma pessoa de temperamento forte, que muda muito rápido de ideia. Mas olha aqui, esse carrinho aqui podia ser, na época, adquirido, se tornando sócio da empresa. Ele começou lá, mais ou menos em 60, nos primeiros projetos, como Senna, carro econômico nacional. Porém, a família do Ayrton Senna entrou com uma ação na justiça. Ou como assim? Vai usar o nome da nossa família para um carro? Cara, o cara era um piloto de automobilismo. Combinava, eu acho, e muito. Porém, não deixaram ele usar esse nome. Aí também ele teve um outro nome lá, que era Tião. Porra, mas Tião pra um carrinho desses, logo iam botar no diminutivo. Mas um nome bem acertado foi que ele ganhou, BR-800. No caso, Brasil 800cc. Porque tinha 800 cilindrada, motor bicilíndrico, tração traseira, refrigerado a água. Cara, se hoje em dia a gente acha que o motor 3 cilindros é moderno, imagina o cara que inventou até para vender com IPI zero, com imposto zero sobre o produto lá, um carro de 800 cilindrada. Bom, mas vamos chegar na invenção principal. Em 1974, em 1973 teve a crise do petróleo. 74 já estava vendendo petróleo e o Gurgel apresentou um protótipo de um. Vocês aí do outro lado da telinha vão me falar nos comentários.
Se o que eu vou mostrar para vocês era um brinquedo ou um veículo usável. Para mim era um brinquedo aquilo. E eu vou dizer por quê. Onde está o brinquedo? Ali está ele. Olha aí. Eu até vou afastar para vocês verem a cor. A cor aqui na câmera. Até vou diminuir a luz para ver se pega mais. Não pega, tá? A câmera tá estourando muito. Este brinquedo aqui, que nos shorts eu tô dizendo que é um brinquedo, não é um brinquedo. Muitos dizem que não é um brinquedo. É o primeiro carro elétrico nacional. Sim, 100% elétrico. Demora muito para carregar. Porém, esse gênio chamado João Conrado do Amaral Gurgel criou este brinquedinho aqui. Esse foi só um protótipo que foi adquirido lá por uma pessoa depois que a empresa faliu e teve o leilão. Pra quê? Porque ele achava, olha, escuta esse rolê pro Gurgel, ele achava que produzir carro a etanol, que na época a gente chamava de álcool hidratado, era, como é que se diz? Não era uma ideia inteligente, mas como partiu do governo, né? Emplacou. E ele dizia que o caminho era a eletricidade. Eu vou pensar no que ele pensou. Olhando hoje em dia para o mundo. Ele pensou no quê? Num carro que não precisasse abastecer, mas que não tivesse o mecanismo de uma bicicleta. Sim, eu não sei se ele pensou nisso, mas ele deve ter pensado em algo parecido. Porém, o que aconteceu? Esse carrinho, ele pensou, não polui, não faz barulho. Isso chega a ser até um pouquinho de empecilho, né? Não fazer barulho, mas em todo caso. Só que tem um problema. Na década de 70, não se tinha tecnologia suficiente para se construir um carro elétrico. É, carrinho elétrico aí, o complicativo era um bem básico. Ele pesava mais ou menos 300 quilos, 200 era de baterias. Fiz uma pequena bagunça, que é o que se tinha era tipo isto daqui, baterias de chumbo ácido e elas eram, olha o rolê, elas eram baterias automotivas que serviam tipo para dar a partida e seguir sendo carregada e não sendo descarregada. Elas forneciam
as baterias automotivas ela serve para ser carregada, fornecer à medida que ela é descarregada. Então, e esse carrinho demora muito para carregar, 10 horas. Não que tenha mudado muita coisa. O tempo de recarga hoje em dia caiu pela metade, caiu. Mas ainda assim, é muito tempo para carregar totalmente o pack. Então, é isso. Então essa foi a empresa. Essa foi um pouco da história da Gurgel. Esse vídeo tá gigantesco. E assim, eu posso contar para vocês mais um pouco até. Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para nós fazer a parte 2 desse vídeo. E nós estamos com a meta de chegar aos 60 inscritos. Para a gente poder dar um rolê, fazer uma comemoração. Vocês peçam alguma coisa legal e viável, né? Para mim fazer, quem sabe, a ideia de vocês do outro lado da telinha seja que ganhe aí. Bom, vamos ver se era só isso que eu tinha no meu roteiro. É. Então acho que era isso. Carrinho elétrico nacional seria um brinquedo? Seria um, um carro usável? Contem aí pra mim que eu fui.